falando que tá todo mundo vendo e ouvindo bem. E aí, valeu pelo convite, hein, cara? Puta honra estar aqui com vocês, ouvindo um pouquinho de como é que tá o mercado aí de ativos reais e compartilhando o que a gente tá vendo do nosso lado também. Obrigadão pelo convite, cara. Cara, a honra é toda nossa, especialmente para escutar um dos maiores especialistas de crédito do agronegócio. Imagina. E é uma pessoa com quem eu aprendo muito. Imagina, pô. Tamo junto. Maravilha. Cara, boa noite. Já tem aqui, a gente já tá cheio de gente na sala. Eu já apresentei você, mas eu não queria deixar de pedir para você contar um pouco da sua história, falar como é que foi a história do Jonathan profissional e pessoal e pessoa para chegar até aqui com a PagAgro e como foi essa incursão no mercado de crédito, ou de financiamento, de investimento no agronegócio. Tá bom, valeu. Cara, e é bacana a gente se conectar aqui, porque eu me lembro que a gente se conheceu num evento de securitização que tinha um grande foco no agronegócio, em 2015, né, cara? 5 anos já, passa rápido pra caramba, né, meu? Aquele ano, 2015, cara, eu tinha 2 anos de securitização agrícola. Eu comecei a ver securitização agrícola em 2013, bem no começo de securitização agrícola no Brasil. Mas minha história no agro, cara, é uma história acidental, mas por escolha também. É engraçado, porque eu tive a oportunidade de cruzar com uma experiência e daí escolhi aquilo para mim. Mas, basicamente, cara, outro dia eu estava ouvindo uma live que vocês fizeram com o cara da Mimic, não sei se ele é equatoriano, peruano, não sei o que ele é. E eu me lembro dele falando, pô... O Andrés. O Andrés, E é engraçado, eu me relacionei com a história dele, porque minha história não é muito diferente, cara. Eu saí do Brasil, cara, com 17 anos, depois que os meus pais quebraram aqui também. Meus pais quebraram, foram à bancarrota, e meu pai tinha morado nos Estados Unidos, cara, quando ele, um pouquinho antes de casar com minha mãe, 6 meses, na cidade de Chicago, ouvi ele falando das experiências dos Estados Unidos dele a vida inteira. Em 1997, ele tinha quebrado alguns meses antes, em 96, e eu falei assim, todo mundo vai para os Estados Unidos, vamos tentar. E eu fui, cara, com eles, eu tinha 17 anos, fevereiro de 97, e recomecei minha vida fora do Brasil lá, como um imigrante, mas um imigrante que tinha bastante aspirações socioeconômicas, né? Então eu olhava aquilo como uma oportunidade de crescimento, não uma fuga, né, cara? Eu fiz 3º e 4º ano do colegial nos Estados Unidos, e depois eu vi que tinha um ambiente bastante propício para mim estudar em outros países de língua inglesa, principalmente na Inglaterra, porque eu tinha um passaporte europeu. Tinha um passaporte europeu que me dava acesso lá, falava inglês, né? Já tinha experiência de estar fora do Brasil, de ter começado uma vida. E eu fui estudar, fiz faculdade na Inglaterra, cara. Bastante, assim, suado, ralado. Fiz provas para bolsa. Comecei lá, naquele ambiente de, morar longe da escola, periferia, mas um baita, né? E no 3º ano, cara, da faculdade, de 2002 para 2003, eu vi um estágio no Banco do Brasil. O Banco do Brasil tem um escritório em Londres, que o foco do escritório é as operações de pré-pagamento de exportação. Então, é um escritório que dá muita vazão para toda a parte de financiamento para a exportação brasileira. E eu entrei como estagiário lá, e naquele ano, cara, era o boom do etanol brasileiro. 2002 para 2003, começou-se um grande crescimento no número de usinas sucroalcooleiras no Brasil. Eu tinha lido isso no jornal, me lembro, no Financial Times, e pensei, caramba, eu sou brasileiro, está acontecendo tudo isso em torno de biocombustíveis, com base, obviamente, no agronegócio brasileiro, ia ser legal ver isso. Então, foi coincidente que eu li isso no jornal e me chamou a atenção, falei, queria ver mais, e fui estagiar no escritório do Banco do Brasil, que o grande apelo era pré-pagamento de exportação, e o Brasil exporta agronegócio. Não tem outra coisa que o Brasil exporta. Nossa balança comercial era sustentada 100 bilhões de reais por ano positivo, porque o agro tá lá bombando. E eu nunca mais saí daí. Começou aí uma história coincidente de ficar empolgado com artigo de jornal, cair nesse estágio.
Eu saí do Banco do Brasil depois de 2 anos porque eu não era concursado, né, e o Banco do Brasil é um banco que, para você crescer, você precisa ser concursado. Eu não tinha sido contratado no Brasil. Fui para um banco alemão, um banco chamado SLB. Eu fui posso ajudar. Posso ajudar do Banco do Brasil. Cara, a história do Banco do Brasil é legal, porque se você concursado, se você é contratado, terceiro, começa com Z. E eu me sentia um discriminado, tipo, né? Mas operações pequenas também, focadas nos clientes do BNDES ou Banco do Brasil. Eu fui para um banco alemão, nesse banco chamado Westelby, que também não existe. Trabalhei numa mesa de derivativos de commodities agrícolas. Depois de 2 anos, tive uma outra vontade de ver, de forma muito mais expansiva, como se operava papéis do agronegócio no mercado futuro, e fui para um fundo multimercado, um fundo que tinha alguns bilhões sob gestão. Eu era encarregado de fazer a execução da estratégia de valor relativo, uma commodity contra a outra. Então, açúcar e milho, milho e gasolina. Então, foi assim bastante legal começar desde a área de financiamentos até a área de gestão de risco e depois a área de investimentos proprietários. 2007 para 2008, teve o quebra-quebra internacional dos bancos, uma crise de liquidez global, todo mundo, numa idade propícia, se lembra disso. Eu decidi que era uma boa oportunidade para deixar um pouquinho a carreira do mercado financeiro de lado, dado aquele estresse, e ir para a indústria. E eu tive uma oportunidade de ir para a Cargill, que, como o pessoal sabe, é a maior comercializadora de produtos agrícolas do mundo. É uma empresa privada, com sede em Minneapolis, nos Estados Unidos. Ela, de tamanho de empresa privada, não listada na bolsa, ela só perde para os Correios dos Estados Unidos. De tão grande ela é não listada, né? É controlada por uma família chamada Cargill Macmillan, e essas andanças de fora do Brasil acabou me levando para alguns lugares. Eu comecei nos Estados Unidos, depois fui para a Inglaterra, onde estudei e trabalhei, e quando eu fui trabalhar para a Cargill, a sede internacional deles era em Genebra. Genebra é um polo muito grande de comercialização de produtos agrícolas, de commodities, né? Então, as estatísticas falam que 1/3 de tudo que você comercializa no mundo de commodities agrícolas acontece em Genebra. Foi uma experiência assim magnífica no que diz respeito a entender realmente a cadeia do agronegócio, desde originação de produção agrícola no Brasil até toda a gestão de precificação, logística rodoviária, logística marinha e entrega no destino. O Brasil exporta para todos os países do mundo produção agrícola, literalmente mais de 170 países, e esta cadeia ela é composta de vários elos, né, da originação à distribuição no destino final. Eu tive a oportunidade de ver por 5 anos na Cargill, e o meu último ano de Cargill, eu já estava de volta no Brasil. Eu tive a oportunidade, então, de passar por esses 3 países nos 14 anos, e eu vim ser representante, dentro das funções que eles tinham me designado, do Banco Cargill no setor sucroalcooleiro. Eu tinha me especializado um pouco, porque eles tinham algumas usinas investidas no Brasil. A Cargill tem uma licença bancária no Brasil chamada Banco Cargill, e eu fui ser um representante do Banco Cargill no setor. Então, eu combinei toda aquela experiência que eu tinha visto anteriormente, de pré-pagamento de exportação, mesa de gestão de risco, mesa proprietária, e depois originação e distribuição de commodities física, num ambiente onde, como se monetiza também, em prol de resultado na empresa, antecipação de recursos de exportação, né? De que forma que você financia uma renovação de lavoura, de forma que você antecipa uma soja verde para o cara comprar fertilizante, como se monta a documentação para você estar seguro, de que forma que você tem os arcabouços fiscais, que você se beneficia porque o produto é voltado à exportação, né? A exportação, ela tem benefícios hoje. Esse ciclo de crédito me levou para uma outra empresa, onde eu comecei a ver um outro aspecto do agronegócio. O agronegócio brasileiro é gigantesco, 20%, 25% do PIB nacional. A cadeia como um todo de produção primária, beneficiamento, 1 trilhão e 500 bilhões, e é dividido entre antes da porteira, dentro da porteira e depois da porteira. E em 2000... Como é que é isso aí, antes da porteira? Então, depois, como é que é? A gente, o agro, né, porque ele é tão vasto, ele tem várias fases, né? Então, quando nós falamos o valor bruto da produção brasileira,
que tudo que se produz na terra, seja pecuária, seja agricultura, ele tem um valor X, hoje é mais ou menos 700 bilhões de reais. Aí você fala assim, pô, mas o PIB do agronegócio é o dobro disso, é 1 trilhão 400 bilhões. Cadê o resto? O resto acontece antes da colheita, nós chamamos de antes da porteira, e depois da colheita, nós chamamos de depois da porteira. Então, esse espaço é chamado dentro da porteira, porque uma fazenda, uma matrícula produtiva, né, se você fazer uma figura mental, ela tem uma cerquinha, ela tem uma porteira, né, então o valor bruto da produção está ali dentro. Mas o que acontece antes, com a venda de químicos, sementes, fertilizantes, implementos, maquinário? E o que acontece depois, com a produção exportada, o beneficiamento do algodão para uma fibra, do açúcar, da cana para o açúcar, da cana para o etanol, da soja para o óleo? Então, você tem antes, dentro da porteira e depois da porteira. Quando eu saí da Cargill, em 2012, eu fui para uma empresa chamada Syngenta, líder global em proteção de cultivos e sementes, ali parelho com a Bayer, deve faturar no Brasil, assim, uns fácil, 1 bi 200 real por mês, uns 3 bi de dólar por ano, né? O agronegócio foi onde a gente se conheceu. Foi. Você estava lá? Tava lá. Fiquei 4 anos lá, de 2012 a 2016, e eu vim para esse ambiente, né? Eu tinha visto de dentro da porteira para fora a compra de produção agrícola para exportação, e eu fui ver de dentro da porteira para anterior. O que acontece com a demanda do produtor rural brasileiro, 2 milhões dele, antes dele plantar? Que ele precisa basicamente dos seus insumos, químicos, sementes e fertilizantes. Uma cadeia de distribuição gigantesca, com 6 mil pontos de venda, atendendo esses 2 milhões de produtores rurais. É inimaginável, né? Essa cadeia de fornecimento fatura 150 bilhões de reais por ano, esses 6 mil pontos de venda, e eles são literalmente o hub do agronegócio. Porque todo produtor que precisa de um implemento, que precisa da sua semente, do seu químico, do seu fertilizante, a última milha no campo é feita pelo distribuidor de insumos. Da mesma maneira que a Magalu, B2W, tem o centro de distribuição e o RAP faz a última milha para o centro urbano, o distribuidor faz isso. Mas eles distribuem só para o pequeno e médio ou eles distribuem também para os grandes produtores? Boa pergunta. O grande produtor, cara, ele tem uma estrutura que o pequeno médio não tem. Então, ele consegue acessar a química direta. As grandes químicas, elas passaram por um momento de consolidação bastante robusto e agitado nos últimos anos. Então, a Bayer comprou a Monsanto, a DuPont e a Dow se juntaram, né, fizeram uma nova empresa chamada Corteva. Assim, foi adquirida pela ChemChina, que também era dono da Adamar, virou tudo um mesmo grupo chamado Grupo Syngenta. A FMC comprou ativos, precisaram ser vendidos por conta de defesa econômica, a BASF comprou ativos. Bom, teve outras grandes fusões também, né? O PL comprou a Arista. Este ambiente é um ambiente de grandes empresas de faturamento de dezenas de bilhões de reais, que não dá para eles atenderem um pequeno produtor rural. Então, eles atendem o produtor rural acima de 10 mil hectares. O produtor rural acima de 10 mil hectares, para a gente contextualizar, é um produtor rural de patrimônio de 200 milhões de reais no mínimo. Né? Se a gente for colocar na ponta do lápis quanto custa um hectare produtivo no Cerrado, você vai estar falando de 20 a 40 mil reais. Um produtor de 1.000 hectares, você está falando de 20 a 40 milhões de reais. 10 mil hectares, 200 a 400 milhões de reais. Né? Esse produtor rural, são centenas, se não for milhares deles no Brasil, ele tem silo à disposição dele, tem uma estrutura de armazenamento de químicos, é muito caro. Um litro de fungicida custa 150 reais. É mais caro que um litro de whisky, né? O médico que não tem essa estrutura, ele não consegue armazenar 100% da produção dele, ele não consegue armazenar 100% dos insumos. Então, o que acontece? Além dele não conseguir, ele também tem um receio de comprar, armazenar alguma coisa muito cara e sofrer um assalto no campo. Ele compra da mão para a boca. E este da mão para a boca que o pequeno, médio precisa comprar, esses 6 mil pontos de venda de insumos no Brasil está lá para atender eles. Por isso que eu chamo eles do rápido campo. Ele faz a última milha. 6 mil distribuidores atendem quantos milhões
ou milhares de produtores rurais? 2 milhões de produtores rurais brasileiros. Bastante. 1 de cada 200 brasileiros no Brasil é um produtor rural, né, de alguma forma. Isso é dividido em revendas, misturadoras de fertilizantes, sementeiras e cooperativas. E as cooperativas, obviamente, têm uma gama de serviços muito maior. O cooperativismo, ele é mais forte Sudeste e Sul, no Sul ainda mais forte que o Sudeste, porque a nossa agricultura é originária do Sul, né? Os italianos, os alemães, eles chegaram em São Paulo e foram descendo, né? Os alemães mais, né? Chegou direto em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e o cooperativismo era muito forte, oriundo de práticas europeias, né? O cooperativismo nasceu na Holanda, né? Vide bancos como Rabobank, etc. No Cerrado, a gente tem 60% do agronegócio brasileiro. Lá nós não temos tantas cooperativas, nós temos mais revendas. As cooperativas, porque elas são mais organizadas e são muito mais históricas, elas também têm linhas de crédito subsidiadas. O governo federal coloca todo ano um plano safra, que é um orçamento federal. Esse ano o orçamento é mais ou menos 235, 240 bilhões de reais, dedicado a vários propósitos no agronegócio. Um deles são linhas para as cooperativas. Eles têm até uma representação em Brasília, chamada OCB, Organização das Cooperativas Brasileiras. No Cerrado, que é um bioma, né? O Cerrado vai desde o Mato Grosso do Sul até o Piauí, né? Coladinho no bioma amazônico. O que predomina lá são grãos e fibras, né? 60% da nossa agricultura está lá e não é servido muito por cooperativas, é mais revendas. As revendas, elas, e eu vim aprender isso na Singenta, elas, além de elas serem muito importantes para essa última mira do produtor rural, ela age também como um provedor de crédito. Porque o produtor rural, cara, ele toma para si a compra dos insumos com uma promessa de pagar na safra dele, quando ele colher. E isso vira um efeito em cadeia, onde o produtor rural depende da revenda, e a revenda depende das grandes químicas e empresas de fertilizantes, Monsanto, Yara, etc. Quando eu vim para a Singenta em 2012, eu me abriu esse universo do que acontecia da porteira para o ambiente antes da porteira, e não da porteira para o ambiente após a porteira. E a grande demanda de crédito, porque 80% desses 150 bilhões de reais de faturamento de insumos é a prazo. E não tem mais balanços hoje de grandes empresas que comportam isso. Anteriormente você tinha dezenas de empresas, com a junção delas, a gente perdeu um número delas. E quando a gente coloca um balanço do lado do outro, 1 mais 1 é 2. Então, a revenda que tinha 1 milhão de reais de limite na Monsanto e 1 milhão de reais de limite na Bayer, na junção de Monsanto-Bayer, ela não ficou com 2, ela ficou com 1,5. Esse meio que falta, ela precisa procurar em algum lugar. O que nós imaginamos na época? Este meio vai vir do mercado de capitais. Existia um histórico de leis que tinham sido colocadas de pé para instituir títulos de crédito do agro. Acho que o Jonathan caiu, pessoal. Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Travou mesmo. Voltou? Voltou. Peraí, caiu. Ai, meu Deus. Tá aqui. Já reconectou aqui. Tô colocando de volta. Pronto, voltou. Beleza. Então, eu estava falando para vocês, né? Em 2012 para 2013, quando a gente começou a ver esse ambiente, vai faltar crédito. Vai faltar crédito. O agronegócio não para de crescer, cresce 2, 4, 6% ao ano. Existe uma falta de bancos de middle market no Brasil. Em 1990, a gente tinha muitos bancos, hoje a gente está concentrado, os 5 maiores, 85% de crédito. A gente está vendo um ambiente de junção das químicas, vai faltar balanço. E o mercado de capitais, cara, do nada se abriu como uma oportunidade. E essas pequenas revendas não têm balanço suficiente para aguentar
a dar crédito a esses milhões de produtores pequenos e médios, é isso? Cara, eles não têm, mas eles fazem o melhor deles. Eles fazem o melhor deles e eles tentam distribuir, contrabalancear essa tomada de crédito na ponta do produtor de várias formas, com FDICs, com programas patrocinados por grandes químicas de CRAS, com empresas de comercializações de grão, Bunge, Dreyfus, Cargill, ADM, onde ela empenha a promessa de entrega futura do produtor rural, né, na forma de grão, e trava, de alguma forma, aqueles recebíveis em prol de liquidez. São arranjos sofisticados. Mas o que a gente vê é que, mesmo assim, não é suficiente. No ambiente onde nós tínhamos o crédito rural crescendo de forma exponencial, o crescimento do crédito rural fazia a diferença. Então, em 20 anos, o crédito rural foi de 10 bilhões de reais, 20 anos mesmo, 1999 para 2000. Ele foi de 10 bilhões de reais para 230 bilhões de reais, ele cresceu vezes 23. Mas o governo federal não tem mais condição de crescer esse orçamento da maneira que a gente precisa. Historicamente, esse orçamento, além de ser muito grande, ele era ofertado a um desconto da taxa base, a um desconto da Selic, que colocava um peso na conta, no bolso de todos nós, você, Arthur, eu, porque nós subsidiávamos isso. Hoje o governo não consegue mais crescer essas linhas, e essas linhas não necessariamente elas são as mais baratas, porque você tem uma Selic a 2,25, 2,5, não tem como bater isso, entendeu? Então, o que nós descobrimos? Nós descobrimos que, um ambiente onde a agricultura não para de crescer, um ambiente onde a agricultura se torna cada vez mais sofisticada, com governança, um ambiente onde as taxas dos planos federais, elas não são mais tão competitivas porque a Selic está baixa, um ambiente onde a gente tem vários players no mercado de capitais que distribuem crédito, as grandes plataformas, XP, Guide, Rico, etc., um ambiente onde você tem agora uma novidade, fundos de crédito privado, que você não tinha. Por que não pegar cada um dos títulos de crédito do agronegócio, né, cada um para o seu propósito, porque existem alguns, e ofertar com uma certa parcimônia para investidores, primeiro em prol deles aprenderem, acompanharem isso, e depois popularizar isso para investidores de varejo também, né? Então, ao longo desses últimos 3, eu fiquei 4 anos na Syngenta, de 2012 a 2016, e depois eu decidi ir para uma carreira mais empreendedora, onde eu poderia não somente olhar um produto único, né, porque eu trabalhava somente com CRA, CRAS, né, Certificado de Recebíveis do Agronegócio, mas eu poderia explorar todos os títulos de crédito do agronegócio, cada um para o seu propósito, né, e atender o agronegócio que eu me dediquei os últimos 18 anos de forma mais abrangente. Então, nós montamos uma gestora independente de investimentos voltada ao agronegócio, chamado Leaf Capital, com 3 teses. A primeira tese era o que fazer com créditos inadimplidos do agronegócio, porque a gente tinha um ambiente bacana de distressed, que você podia recuperar, e isso estava, assim, no balanço das agroquímicas cooperativas. A gente tinha uma segunda tese, que era de que forma financiar o barter. O barter é uma transação muito interessante no agronegócio, onde... Jonathan, já teve gente que perguntou aqui sobre barter, o Rogério. Se você puder falar rapidinho. Claro. O barter, cara, era a segunda tese que a gente tinha de trabalho. A gente tinha 3 teses. A terceira tese virou PagAgro, eu falo para vocês depois. Cada um desses virou um fundo. A gente tem 3 fundos hoje, nós somos consultor técnico, né? E esse terceiro acabou virando uma AgFintech. A segunda tese era o barter. O que é o barter? O barter é uma transação no âmbito comercial, onde as provedoras de insumos, empresas de químicos, sementes e fertilizantes, ela antecipa o insumo com a promessa de entrega da produção física. A palavra barter é uma palavra em inglês, que a tradução quer dizer permuta, ou seja, produto por produto, né? Nós assumimos essa palavra em inglês de forma comum aqui, mas é uma palavra que em português tem um nome, permuta. Ela começou mais ou menos uns 15 anos atrás. A empresa que eu sou egresso, a Syngenta, é bem pioneira nisso.
e ela tem como base um trio documental, que é uma cédula do produto rural. Cédula do produto rural, basicamente, uma promessa de entrega futura de uma produção agrícola, aonde você designa qual que é o local daquela lavoura e empenha, né, coloca em penhor da cédula aquela produção. Um contrato, ou seja, você comercializa aquilo, e uma cessão. O que é a cessão? O direito de receber os recursos daquela comercialização estão naquele documento. Este trio documental, CPR, contrato, cessão, ele é apresentado numa química, numa empresa de fertilizante, numa sementeira, de tal forma que a troca, né, o barter, ela se torna seguro. Ela se torna seguro porque ela tem o penhor da lavoura, ela tem preço e um tomador garantido, que é o contrato, e ela tem um instrumento de transferência dos pagamentos, a cessão, né? Ainda fica com risco de performance. Ela fica, todos estão amarrados ali. Se o produtor tiver uma intempérie e não conseguir produzir, ele não vai conseguir entregar. Se ele não conseguir entregar, a trade não vai pagar a empresa de químicos. Então, tem ali um triângulo amoroso que todos dependem um do outro, né? O barter é uma coisa bastante volumosa no agronegócio brasileiro. Eu falei que 80% das vendas de insumos, ela é a prazo. Na verdade, o número não é bem assim. 90% é a prazo, 10% é à vista. Daí você tem 10% de crédito rural, tá bom? Depois você tem mais ou menos uns 20% de barter. Ou seja, você tem 40% ali com algum tipo de modalidade. Os outros 60% é realmente duplicatas no balanço de revenda, no balanço de cooperativas e das grandes químicas. O trio documental do barter, ele é bem seguro, ele é bem amarrado. Porque a CPR, a Cédula do Produto Rural, ela passou por várias fases regulamentares, ela já está na sua CPR 3.0, ela já está próximo de ser 100% digitalizada, e os grandes compradores de grãos brasileiros são multinacionais muito estabelecidas, né? Ou seja, tem uma segurança jurimentar, tem uma segurança comercial, e depois tem arranjos que fazem com que haja um compromisso meio honroso, mas prejudicial para o produtor rural se ele não acorda com aquilo. Vou dar um exemplo. Um barter com a Cargill, onde o silo da Cargill, um barter com a Syngenta, onde o produtor rural entrega o grão na Cargill, e o silo da Cargill é 5 quilômetros da propriedade dele. À medida que ele entrega aquele grão lá, a Cargill paga a Syngenta, e a Syngenta acerta o que é devido do faturamento de insumos. Vamos supor que ele dê falta naqueles grãos. Ele tem um contrato, é tripartite, ele dê falta. Ele vai ter que vender isso para alguém. Só que o próximo silo, o silo da Bunge, é 20 quilômetros. Esses 15 quilômetros de diferencial de frete é muito dinheiro. Será que é do interesse dele defaltar? Porque, afinal de contas, além dele perder 2 grandes parceiros comerciais, Cargill e Syngenta, o próximo vai ser mais custoso para ele. Tudo bem que num estado como Mato Grosso, você tem aí literalmente 1.000 pontos de entrega, literalmente. E não necessariamente você vai andar 20 quilômetros, né? Mas não é difícil você ver essas ocorrências, onde o próximo parceiro comercial é muito distante. Eu vou perder se eu não honrar isso. Fora o blacklist com grandes nomes do setor, né? Uma Cargill, uma Syngenta, como exemplo. E o mercado cada vez mais consolidado. Muito concentrado. Né? Sim. Concentrado porque é um jogo de margens baixíssimas, e se você não tem escala, você acaba não sendo prominente. O produtor, ele não tem margens baixas. O produtor numa safra boa, ele tem 30% de margem operacional, né? Vamos fazer conta aqui. Mato Grosso, hoje, tem soja spot, ou seja, a pronta entrega, R$100. R$100. O cara que colheu 60 sacas, 60 sacas, que é a média do estado, ele está fazendo R$6.000 por hectare. 60 sacas vezes R$100. Mas ele custou 4 mil para ele plantar. Ele está fazendo uma margem operacional esse ano excepcional por conta de dólar, de 50%. 4 para 6. Excepcional. Só que isso acontece uma vez por década. Porque o produtor rural, ele é gestor de uma fábrica a céu aberto. A produção rural é uma fábrica, onde você tem um número de empregados por hectare, um número de maquinários, onde você tem o seu custo de produção, não somente em químicos, somente em fertilizantes, mas mão de obra, em diesel, maquinário, né, uma estrutura de logística para conter tudo isso. E ele não controla preço,
ele não controla clima. Então, é uma fábrica a céu aberto, ele toma os riscos. De vez em quando ele não é remunerado, ele vende a custo de produção, de vez em quando ele faz 50%. Ele toma esse risco todo dia quando ele acorda. E ele está imobilizado com a área? Normalmente? Sim. E o perfil do produtor rural brasileiro é o seguinte: módulos rurais no sul são menores, 40 a 70 hectares, no cerrado maiores, 400 a 700 hectares. Um produtor rural de médio porte, 1.000 hectares, ele tem um patrimônio invejável. Ele tem um patrimônio básico de 30 milhões de reais. Me coloca no bolso, de repente você também, não sei, de repente você tem 30 milhões aí, né? Mas ele não tem... Mas ele não tem liquidez, né? Quem vê o imposto de renda de um produtor rural de médio porte no Cerrado brasileiro fala assim, caramba, mas e a liquidez para aquilo? Ele comprou em meados dos anos 70 e foi beneficiando aquilo através de tratamento de solo, adequação de nutrientes, né? Esperou a logística chegar. Anteriormente ele fazia 100 quilômetros em várias horas. Comeu pão que o Diago amassou, porque não tinha nem escola para os filhos dele. E de meados dos anos 70 até agora, bum, aquilo que valia um gradado de cerveja, hoje vale 30 mil reais o hectare, ele tem no papel 30 milhões, mas não tem liquidez para aquilo. Você coloca uma fazenda para vender, se não for muito bem localizada, é 1, 2 anos para você, monetizá-la. Então, a gente tem que fazer uma distinção rural, porque o imobilizado dele vale muito, mas com pouca liquidez. Com pouca liquidez. É isso. O ambiente de você dar crédito no agronegócio, ele é muito dependente do barter. Só que o barter também tem uma limitação. Também tem uma limitação. E eu vi isso dentro da Syngenta em primeira mão. Eu fui para a Syngenta ser gerente nacional de barter, e depois eu virei head da área de estruturação financeira, que pegava todo o barter, né, e colocava no mercado de capitais. Eu tinha os 2 times dentro da minha responsabilidade. Por que o barter é importante, é seguro, mas tem uma limitação? Básico. Porque você só consegue emitir uma cédula do produto rural por matrícula. Uma cédula por matrícula. Então, o produtor rural, de novo, no meu exemplo, de 1.000 hectares, hoje, ele emite uma CPR. Hoje. Vai mudar no futuro. Hoje nós temos a nova lei do agronegócio permite o fracionamento, mas ainda a ser testado. Ainda a ser testado. Tem muitas dúvidas ainda. Então, até 31 de dezembro de 2019, 20 anos de barter, uma cédula do produto rural por matrícula. O produtor rural, ele tem 50 decisões comerciais para ele tomar toda a safra. Quais os químicos que ele vai comprar, quais que as sementes, quais fertilizante, implementos, diesel, maquinário, algum corretivo, XP, TOS, 50 decisões comerciais. Cada uma dessas decisões comerciais que diz respeito a crédito, alguém vai perguntar para ele, você me dá uma CPR? Ele já deu para um. Ele já deu para um. O segundo vai ficar em segundo grau, terceiro em terceiro grau. Daí começa a ficar um ambiente onde não quero nada no terceiro grau, não quero nada no terceiro grau. Entendeu? E daí você acaba limitando o número de CPRs emitidas no Brasil anualmente. Limita, porque afinal de contas, é uma por matrícula, e o cara deu 1, 2, 3 em graus diferentes, acabou. Então, qual que é o número de CPRs emitidas no Brasil hoje? Na minha conta, entre 100 e 150 mil CPRs. Na minha conta. Tem muitos que argumentam, tipo, não, porque o Banco do Brasil faz 2 milhões de empréstimos de crédito rural por ano e todas têm uma CPR. Putz, mas daí não é crédito privado. Não é crédito privado. É crédito governamental, né? De crédito privado mesmo, eu não sei se chega a 100 mil, eu acho que é umas 60 mil. Eu vou te dar um exemplo. Na Syngenta, nós representávamos 10% da cadeia de insumos. Entre 8% e 10%. A gente gerava 2.500 CPRs por ano em barter. 2.500. Vamos extrapolar isso? Então, vamos supor que eu gero 2.500, eu sou 10% do setor, o setor gera 25 mil CPRs para crédito privado. Pô, mas não tem só insumos, tem comercialização, então as tradings também pedem, vamos dobrar. Depois tem bancos que emprestam, também pedem, vamos triplicar. Depois tem, sei lá, uma revenda, uma distribuidora de maquinário, quadruplicar. Você vai de 25 para 100. Então, a minha conta, ela é com base nisso, é um assumption, quem argumenta, pô, mas o Banco do Brasil argumenta num outro cenário, mas é limitado. Nós vamos mudar isso quando nós descobrimos de que forma fracionar as matrículas, mas o barter hoje é fundamental, o barter hoje é seguro, mas é limitado,
Daí o que a gente se propôs a fazer, então, quando nós saímos da Syngenta, dentro da Leaf, era entender de que forma, dado que a CPR muito boa, mas com a limitação de tamanho, ela podia ser um pilar do financiamento agrícola brasileiro, e especialmente quando a gente pensa em ativos reais, dentre outros estabelecidos na mesma lei. Porque em 2004, houve uma lei, a 11.076, que instituiu um número de títulos de crédito do agronegócio, um número. O mais popular hoje é a CPR, que dá vazão para o barter. Mas na mesma lei de 2004, a gente tem uma sopa de letrinhas. A gente tem CPR, que é Cédula do Produto Rural, CDCA, CRA, CDAWA e CPRF, que é a CPR, onde você não empenha a produção física. Você deixa ela como um lastro, mas se compromete em pagar financeiramente no final. Esses cinco títulos de crédito do agronegócio, cada um foi colocado de pé com um propósito. Então, o CRA foi feito para a securitizadora somente, onde eles tinham um ambiente multicedente, multisacado para adquirir créditos e emitir no mercado. CPR e CPRF para o produtor rural. CDCA... A gente já olhou a operação com CPR, porque título de crédito não necessariamente é um valor mobiliário que atrai a competência da CVM. Uhum. E a gente, na época, estudando toda essa regulamentação, percebeu que a CPRF pode ser sim valor mobiliário. Sim, eu sou crítico disso. Eu acho que todos são valores mobiliários. Todos são. Mas... Você acha CPR também? Eu acho que sim. Quando ela é acompanhada de um mecanismo de monetização, sim. Eu tenho um desafio desse hoje. Hoje nós somos gestores de fundos, né, que transacionam títulos de crédito, e o administrador do fundo, seja Copa, seja Vortex, seja BRL, fala, pô, o que eu vou fazer com uma CPR física com a promessa de entrega futuro? Calma lá. Eu estou acompanhando ela de um contrato e de uma cessão deste contrato. O ambiente de monetização está aqui. Eu estou te dando uma CPR financeira sintética. Sintética. Ela não precisa nascer financeira de partida, mas eu monto ela financeira. Tá aqui, ó, sintético, né? Então eu vou te falar uma curiosidade. Fala. Antes da gente ter o Código Civil de 2002, a gente tinha o Código Civil de 1916. E segundo as regras que estavam lá, os derivativos eram comparados a jogo e aposta. E aí, para quem lembra das aulas de direito civil, vai lembrar que jogo e aposta é obrigação natural. Ou seja, você não tem obrigação de pagar. E aí o pessoal da Bolsa ficou quebrando a cabeça, poxa, o que a gente faz para negociar derivativo aqui? E aí o derivativo começou via commodities, né? Uhum. Então, e a solução foi incrível. Eles colocaram na cláusula do contrato de derivativos commodities que a liquidação poderia ser física também. Então foi ao contrário da solução dos caras. E aí, com isso, acharam que alguém interpretou assim que haveria segurança jurídica em cobrar um derivativo do judiciário, caso fosse necessário. Nossa. Escapando da história da obrigação natural, do jogo e da aposta. Nossa, meu Deus do céu, voltou. Meu, é os pés pelas cabeças, né? Tipo. Mas assim, a gente vê que o ambiente de argumentação regulamentar hoje está muito mais fácil, cara. Você tem, eu sou uma pessoa que me considero politizada e pró-governo. O que é pró-governo, né? É entender as instituições que hoje nos regem e o bem que eles querem nos trazer, né? A gente tem várias câmaras de discussão no MAPA, no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que se relacionam com o setor hoje de uma maneira muito mais regular que a gente tinha no passado. O secretário de Políticas Públicas do MAPA, cara, ele tem um mailing list de 250, 300 pessoas, eu sou um deles, que ele semanalmente, cara, ele compartilha a agenda dele, as ações, os tópicos serão discutidos, se alguém quer, sabe, meter o bedelho.
Então, a gente tem hoje um ambiente muito mais agradável para você questionar coisas que não fazem sentido. E, historicamente, existe um lobby muito forte para você corrigir as coisas, e até ouvi isso de um professor de Direito do Mercado de Capitais, professor Julian Chediak. Conheço, claro. Uma vez eu sentei com ele, a gente estava... Esse cara fez o julgamento e fez um voto, se não me engano, ele era diretor da CVM na época. Ele era diretor da CVM. A respeito de CEPAC. Ah, é? Ele foi cotado a presidente da CVM, foi diretor por muito tempo. Ele é, assim, fantástico, um professor fantástico, de família pernambucana, 400, assim, mas criado no Rio. A gente tinha uma discussão muito grande da dolarização dos títulos de crédito do agronegócio. Os títulos de crédito do agronegócio, eles têm que ter um ambiente dolarizado, porque a base da agricultura brasileira tem como foco a exportação, né? E havia um argumento muito grande, partindo de Bacen, Conselho Monetário Nacional, aonde eles diziam, não vamos deixar isso acontecer, porque nós vamos dolarizar a nossa economia dessa forma. Não, mas é um argumento, assim, fraco, porque ela já é dolarizada, né, de alguma forma. O argumento do ponto de vista econômico é fraco, mas do ponto de vista do direito, tem um princípio de direito do mercado financeiro que fala sobre o custo forçado da moeda. Então, aqui, o único meio de pagamento que é sempre capaz de desobrigar uma obrigação é real, é dinheiro real. E aí tem toda uma dificuldade de câmbio, de colocar as coisas em preço em dólar. Sim. A gente teve até problema com o Procon uma época, enfim. A gente se mobilizou num grupo do setor, um grupo grande, alguns bancos, químicas, securitizadoras, escritório de advocacia, para pedir uma nova instrução normativa. Uma instrução normativa na CVM, onde nós descrevíamos por A e mais B, porque não era dolarização de economia, e sim a formalização de alguma coisa que já ocorria. Eu já faturava em dólar, e lá na frente eu fazia uma nota aditiva de prêmio ou desconto, porque eu vendia em dólar e não podia precificar em dólar. Então, senhores, a gente não vai dolarizar alguma coisa que já é dolarizada, a gente só vai dar transparência. Entre outras coisas, tinha dificuldade de você emitir CRAs em dólar, né? E daí, parte desse grupo contratou pareceres jurídicos diferentes. Um contratou do Felsberg, outro contratou do sei lá, Santos Neto. Daí eu estava, na época, fazendo um trabalho junto à Ecoagro, que você conheceu a Ecoagro, você conheceu o Moacir, e a gente recebeu o doutor Julian Chediak lá para nos dar uma opinião como prosseguir, né? Porque havia sido aberta uma consulta pública para a instrução normativa, a nosso pleito, e a gente queria fazer a resposta. Então, recebemos ele, e ele falou assim, primeiro de tudo, né? Em regulamentação, ou você faz o cardápio, ou você é o cardápio, né? E aquilo abriu a nossa cabeça para o fato que não é um lobby escondido que a gente tem que fazer, e sim um canal de comunicação regular, porque à medida que a gente avança em regulamentação, se a gente não guia ele, a gente vira o cardápio. A gente é engolido porque quem tem interesses que não estão alinhados com o setor, né? Então, o crescimento desses títulos de crédito do agronegócio, eles ainda estão aquém do ideal. Por quê? Porque a gente se baseou em dois títulos que eram mais populares. Do ponto de vista do produtor rural ter crédito privado, CPR, e do ponto de vista do mercado de capitais ter exposição ao agronegócio, CRA. Mas, além dos títulos de crédito, a 11076, ela deu vazão para 5 títulos, cada um para o seu propósito, todos atrelados em produção agrícola, todos que, na minha ótica, são títulos de valores imobiliários. São títulos, né? Então, CDAWA para quê? Para operações de armazenagem. As operações de armazenagem têm um propósito importantíssimo no mercado agrícola brasileiro. O café, que a gente colhe tudo num período curto de tempo, 1-2 meses, a gente não pode exportar em 1-2 meses, porque nós abastecemos o mundo para café, Dunkin' Donuts, Starbucks, todos os meses.
tem uma cadeia, um supply chain, que requer de janeiro a dezembro o café brasileiro. Mas você só colhe em 2 meses. Se você não tem armazenagem e não financia essa armazenagem, como fazer isso? Engraçado, Jonathan, porque o CDWA é conhecimento de depósito e warranty agrícola. E quando a gente olha na regulamentação comercial, direito comercial lá atrás, os armazéns gerais para fins industriais já não faz muito sentido, né? E aí tem um negócio específico para o agronegócio. Mas do ponto de vista do investidor, quem quer confiar numa pessoa física que está guardando aquilo? Um armazém geral tem um dono. Mas eu sou alfandegado, mas tem um dono. Então eu corro um risco moral, né? O que você faz hoje em dia através de um CDWA? Você deposita isso num armazém que ele está preparado para se responsabilizar por aquilo, por conta de supervisão, por conta de seguro, por vários motivos, né? O que nós temos hoje dentro desses 5 títulos? CDWA, que é para armazenamento não somente de produção agrícola, mas pré-produção. Sementes é um ambiente que você precisa carregar. Por quê? Porque você colhe, por exemplo, a soja fevereiro, março, beneficia ela para ela virar uma semente, então você trata ela, você ensaca ela, abril, maio, e você só vai usar ela de novo em setembro. Você carrega ela 4 meses numa câmara fria, com temperatura de 8 a 12 graus, porque ela é um organismo vivo. Alguém precisa pagar por isso, porque tem luz, tem gente, entendeu? Então você financia carrego de semente, você financia supply chain anual regular de café, você financia operações de etanol, porque a usina acaba de moer no 31 de novembro, ela precisa ter estoque de etanol até o 1º de abril, quando ela começar a moer de novo, para vender para os postos, né? Então, o CDAWA é Certificado de Depósito Agrícola com Warranty Agrícola. E são 2 documentos, um é o certificado de depósito, outro é o warrant. Quem pode ter acesso ao que foi depositado é só quem coloca os 2 juntos. Né? Então, o investidor que custeou aquele depósito fica com o warrant. Quando ele recebeu o dinheiro de volta, ele devolve o warrant para o produtor rural. O produtor rural, tendo o certificado de depósito e o warrant junto, ele vai lá e tira. A gente tem a CPR e CPRF, né? Ou seja, a promessa de entrega futura de grãos e a promessa de pagamento em caixa daquele grão empenhado. A gente tem o CRA, obviamente mais conhecido, que eu também sou crítico hoje, porque a gente vê 60 bilhões de reais em estoque na B3, mas, convenhamos, 55 bi são CRAbentures, né? Não são não são securitizações agrícolas. A securitização agrícola vou trazer para valor presente múltiplos recebíveis futuros, né? Quando uma Fibra, uma Suzano, uma Marfrig dá uma debenture, uma nota promissória, uma CPR, lastro de CRA, aquilo é um crédito único, né? Não é uma securitização. E a gente tem o CDCA, que é como se fosse uma CPR, mas para pessoa jurídica. O governo foi muito inteligente lá atrás, que ele criou 2 mecanismos ou veículos financeiros para o agronegócio, um para a pessoa física e um para a pessoa jurídica. O para a pessoa física era o CRA, a CPR, né, a Cédula Rural, e para a pessoa jurídica, agroindústria cooperativa, era o CDCA. O CDCA, ele é igual a uma debênture. Ele é custodiado num administrador, Vortex, né, Socopa. Ele tem PU diário. Ele tem cota. Eu posso distribuir isso para 2.000 pessoas. Eu posso fazer isso numa distribuição em CVM 400 ou 476, pode ser privado ou com esforços amplos. Eu posso lastrear isso com duplicata, com CPR, com notas promissórias, só que ela só pode ser emitida pela pessoa jurídica do agronegócio, pessoa jurídica que tem no seu contrato social ser agroindústria ou ser cooperativa. É igual... Mas não tem agente fiduciário. Tem agente fiduciário. Tem agente fiduciário também? Tem. Uma das coisas que eu sou crítica também é isso, né? A gente vê um CRA lastreado com CDCA, lastreado com CPR. Tipo, é um trilixo. Porque os 3 são TVMs, os 3 são títulos de valores mobiliários. Os 3 eu posso ter PU, eu posso ter cota. Por que eu preciso fazer isso? Mas são todas amarrações que, de alguma forma, foram feitas e instituídas para levar o campo a Faria Lima. Que o eixo Berrini Faria Lima, eles conhecem o campo. Então,
Você vai numa grande asset, na Itaú. Ele fala, pô, eu gosto do agro, mas eu não compro o CDCA, porque eu não aprovei isso como um produto ainda. Lastrei o CDCA num CRA e eu compro. Pô, mas eu risco mesmo. Ah, não, mas eu aprovei como produto CRA, então lastrei o CDCA num CRA e eu te compro. Daí você cria uma beliche. Daí a cooperativa fala... E ele, por mais que seja só ele que vai comprar, ele quer que você faça uma 476. Tem essa também. E daí a cooperativa fala assim, pô, mas eu tenho aqui um monte de CPR que são recebíveis de CDCA, daí você atrela ao CDCA, ao CPS no CDCA e o CDCA no CRA. Você cria um trilixo de compromissos do agronegócio que eles não têm nenhuma senioridade um contra o outro. Perante a lei, né, eles poderiam estar no mesmo grau, todos emitidos para o investidor, todos, né? E é difícil os players do agronegócio enxergarem isso. Você tem que, assim, eu tive a oportunidade de ter passado pelo mercado financeiro banco, passado por cedente de crédito do agronegócio, Singenta, passado por estruturador e emissor, né, securitizadora, e agora ser gestor de outros produtos, eu sou gestor de 3 FDICs, entendeu? Mas se você não viu esses diferentes aspectos, prisma, você não enxerga essas triliches, né? Você não enxerga. Então o que você está me falando é que o CRA, que muitas vezes é ofertado, você tem o mesmo risco da CPR, que está lá embaixo. Igualzinho. Triliche. Espelho. Mas por que não vendeu ou CDCA ou CPR direto? Você foi lá na Itaú Asset e o Itaú falou, e podia ser outro, pode ser Santander, Bradesco. Pô, eu aprovei um produto aqui que me dá exposição ao agronegócio, é um CRA. Eu aprovei isso como um produto. Ache um jeito de encaixotar isso num CRA e eu te compro. E daí você dá os seus pulos e você encaixota dentro do CRA. E do ponto de vista do que nós fazemos hoje, eu faço muito mais esforço para transferir a didática, o conhecimento do agronegócio no eixo Berrini Faria Lima do que estrutura o produto. Metade do meu tempo é sentando com gestores, conversando com investidores, como funciona a dinâmica do agro, o que é antes, dentro e depois da porteira, por que os ciclos produtivos requerem capital comprometido por longo prazo, por que produto de renda fixa não funciona no agro? Essa é uma boa pergunta, né? Você não sabe o que você vai plantar, o produtor rural que pode plantar sorgo, milho, soja, algodão, pecuária, né? Porque ele pode escolher colocar um gado lá. Floresta, pode ter eucalipto. Ele não sabe exatamente o que ele vai plantar. Quando ele decidiu, ele não sabe exatamente a data que isso vai ocorrer. Se é no 15 de agosto, no 1º de setembro, no 15 de setembro. Depois ele não sabe quanto que ele vai colher. Quanto? Porque pode ser 40 hectares, 40 sacas por hectare de soja, pode ser 70, de acordo com o clima. E depois ele não sabe a data que ele vai colher, porque também tem todo um período de chuvas que tem que parar. Tudo isso daqui são externalidades que no ambiente de renda fixa você não pode ter. Um CRA, por exemplo, você tem que ter uma data de aquisição do recebível, uma data de pagamento de cupom, uma data de revolvência dele e uma data de amortização. O que acontece? Muitas das vezes, CRAs, tentando agradar o setor, né, colocam lá dentro os mais diversos títulos de produtores, sabe, do Iapoque ao Chuí. As datas que eles fazem o manejo da cultura deles são diferentes e aquilo nunca dá certo. Aquilo não cresce, aquilo não consegue... Sempre tem renegociação. Sempre. Por quê? Porque, o agro é uma bolinha, o ambiente de renda fixa é uma caixa, e está tentando colocar a bola na caixa, a bola no quadrado. Não encaixa. Do mesmo tamanho, não encaixa. Você entendeu, né? Tipo assim, não encaixa. Então, o que eu penso eu penso que a gente tem que ter produtos de renda fixa dentro de um ambiente padronizado do agronegócio. Eu tenho uma revenda que fatura R$1 bilhão, que ela tem os seus recebíveis todos vencendo de 5 de abril, safra verão, ela tem RP, ela consegue mostrar para o investidor o aging, né, como esses recebíveis se comportaram nos últimos 5 anos, ela tem gente no campo, ela tem monitoramento, é padronizado, funciona a renda fixa, não tem padronização.
eu não sei exatamente qual que é a revenda que vai me ceder recebível, eu não sei exatamente qual que é a cultura, e depois, a hora que a Cargill comprar, ela vai ter que embarcar isso num navio, e eu não sei exatamente qual que é a data que eu vou receber. Amigão, não coloca isso num CRA, vai dar merda, né? Ou vai para um ambiente ainda variado, vai para um FDIC, que é onde você pode manter parte em caixa, então você tem uma certa liberdade se o recebível não se materializou, você não precisa ter data para comprar, você compra a hora que aparecer, você não precisa pagar cupom, você marca tudo contra a curva, né? E esse tipo de apuração, né, a gente tem tentado dia após dia passar para o investidor. O eixo Berrini Faria Lima, ele está lotado de dinheiro, o setor não tem como você se esquivar, porque é o mais, volumoso do nosso PIB, mas se a gente não passar essas experiências, ser vocal e didático, não ganha corpo, não ganha escala. É isso. Sem dúvida. Ô Jonathan, acabou que esse vídeo vai ficar um pouco diferente do que a série, mas eu não quero deixar de te perguntar sobre a PagAgro. PagAgro. AgriFintech. Que está revolucionando o mercado aí. E aí, poxa, agora eu quero escutar muito. E aí a gente vai ter que encerrar, porque a gente já está chegando já em quase 1h20. Ah, de boa. Não, eu falo em 2 minutos, uma outra oportunidade de compartilhar mais. Dentro do ambiente de você financiar a cadeia de distribuição de insumos químicos, revendas, fertilizantes, né? A gente viu que para ganhar corpo, ganhar escala, eu precisava de partir para um ambiente menos analógico. Então, quando as revendas fazem venda a prazo com duplicatas, não dá mais para ser duplicata física, mandar um advogado lá de elegibilidade, tem que ser duplicatas eletrônicas. E a gente viu que havia um ambiente regulatório muito bacana para isso, uma nova lei de títulos eletrônicos de duplicatas eletrônicas, onde no ambiente de 12 meses, todas as empresas faturando acima de 300 milhões de reais no Brasil têm que aderir, abaixo de 300 em 18 meses. Balcões de registro para isso, então a CERC é um deles, né, a Central Eletrônica de Registros de Crédito, então não somente eu tenho recebíveis eletrônicos do agronegócio, eu também tenho um balcão de registro, uma câmara de registro onde eu tenho um gravame, eu tenho verificação de quem emitiu, eu tenho um ambiente de tecnologia muito favorável, onde eu tenho uma ligação do ERP das revendas, com qualquer plataforma fazer carregamento de faturamento de XMLs, eu tenho um ambiente tecnológico para notificação do produtor rural, onde ele recebe por SMS, por WhatsApp, um boleto em substituição de uma compra a prazo que ele fez. Eu tenho um ambiente de formalização interessante, onde os cartórios já aceitam assinatura eletrônica e todo mundo tem aí CertiSign, tem CPF. E daí pensando em, poxa, nós fazemos crédito para a cadeia de distribuição de insumos, revendas, 6 mil pontos de venda. Eu já estou totalmente digitalizado nas minhas operações. Eu quero ganhar escala. Não dá para fazer isso sem uma plataforma. E daí nós colocamos de pé o ano passado uma plataforma que chamava, na época, PagSafra. Lançamos uma feira do setor, uma feira bastante grande, Feira Nacional dos Distribuidores de Insumos, e um mês depois da feira nós fomos notificados pelo Banco Safra, falando que eles já tinham um produto que chamava PagSafra, que nós não poderíamos operar dentro com aquele nome. E daí nós mudamos no fim do ano passado para PagAgro. A gente teve um episódio parecido aqui com o PTG. Ah, é? A gente registrou o domínio precatóriosdobrasil.com.br em julho. E aí, em setembro, o BTG registrou precatóriosbrasil.com. Foi. E aí a gente notificou, aí começou um contencioso lá no INPI. E eu falei, não, deixa pra lá, vamos mudar, porque estava perdendo muito tempo nisso. E no final do dia, o que a gente faz é bem diferente. A gente tem muito mais uma originação direta, em que a gente vai até a pessoa, do que aquela que ele vem até a gente. Sim, então, o domínio pra gente não mudava muito. Não, e querer brigar com esses caras grandes, cara, não, assim, a gente pensou, né, pô, vamos comprar uma briga? Sério, comprar uma briga com Safra? Não vou, né, meros mortais que nós somos. Mas a gente colocou de pé o portal, é uma plataforma chamada PagAgro, né, pag-agro.com. A gente tem um desafio muito grande ainda de melhorar na interface, user interface, né,
que a gente sabe fazer é a estruturação de crédito, então tem um aprendizado de tecnologia grande pra caramba. Mas a gente levantou 120 milhões de reais de compromisso de crédito. Você já desembolsou 80, né? Eu já desembolsei, não, eu desembolsei, cara, 1/3 disso, eu desembolsei 40. A gente levantou 120 milhões de reais com um investidor institucional chamado Capitalis, que é um gestor de fundos voltados a teses digitais. Então, eles têm bastante fintechs, né, que eles deram vazão lá atrás, Créditas, Guia Bolso, etc. Rebel. A gente colocou nosso próprio capital para montar a plataforma de tal forma que havia um mecanismo por trás que representava tudo que nós acreditávamos. Então, o que eu acho que deve ser a concentração de sacados dentro de um cedente? O que eu acho que deve ser limite de crédito de uma revenda que está estabelecida nesse local por tanto tempo e tem esse faturamento? Então, a gente fez alguns algoritmos, né, que replicam de forma dinâmica o trabalho que a gente faz de concessão de crédito de forma analógica. Então, ele traduz para a forma... Lançamos na feira da Andava, em agosto. Nós fomos fazer o primeiro desembolso no fim de novembro. E nos primeiros 6 meses de operação, do 1º de dezembro até o 31 de maio, 30 milhões de reais, mais ou menos 5 milhões por mês. Ou seja, eu ainda tenho, desde então eu já fiz mais 10 pau, né, a gente fez uns 40, a gente tem aí o compromisso de 120, tem bastante ainda para desembolsar. Eu tenho um desafio de que forma fazer isso mais rápido, né, porque o onboarding, né, a chegada desses novos caras mesmo, né, de forma digital ainda demora, né, eu demoro de 5 a 10 dias para aprovar um crédito, depois a partir de então... o desafio de fazer o onboarding ou adquirir mais caros, ou seja, abrir o funil, a boca do funil? Não, é o onboarding. O onboarding, eu ainda tenho pagamentos que eu preciso abrir para ler, entendeu? Então, eu preciso de melhorar mais o onboarding, eu preciso melhorar um pouco mais de monitoramento, né, para dar... Né? Se eu fosse faturamento de insumos, se eu fosse 0,1%, 0,1 eu seria 150 milhões, hoje eu sou 40, né? Então, um mercado assim gigantesco, os players onde você nada no mar azul. Existem competidores? Tem. Recentemente a XP colocou de pé uma plataforma chamada bacana, mas para fazer só CPRs, né? Que é muito bacana, essencial, mas é uma outra pegada, é só produtor rural, tem registro ainda, porque não são todos aceitam os registros digitais de CPR. Nós escolhemos, dentro do PagAgro, um segmento, que é a distribuição de insumos, revendas, sementeiras, duplicadas. Por quê? Porque, se lembra que eu falei que o produtor rural tem uma CPR em cima da matrícula, mais 50 decisões comerciais? Cada uma dessas decisões vai gerar uma duplicatinha. Essa duplicatinha vai estar com alguém que vai ser co-obrigado na operação. Então, eu prefiro ter exposições menores, com co-obrigados, em vários lugares, e eu prefiro um ambiente onde toda a digitalização já está estabelecida. Entendo? Duplicatas eletrônicas, SEC, notificação. A gente está fazendo uma rodada de fundraising agora, é uma rodada pré-séries A, porque a gente não foi acelerado, e o seed, né, o capital semente veio do nosso bolso, mas quem tiver interesse, né, para ouvir mais, tem aí meu nome, tem LinkedIn fácil de achar, a plataforma ela está em constante desenvolvimento, e o agronegócio, cara, ele não é tendencioso, tá aqui hoje, não tá aqui amanhã. Existem várias dúvidas nesse mundo atual, mas não existe a dúvida que a gente vai precisar comer e que a gente vai precisar alimentar um mundo que vai ter 10 bilhões de pessoas em 2050, 10 bilhões, né? A gente tem uma prominência nisso, a gente tem proporções continentais. Eu ouvi uma vez do Sérgio Rial, presidente do Santander, que eu conheço pessoalmente, foi chefe do meu chefe na Cargill. Ele falou, o que nós exportamos não é grãos, fibra, ou óleo, nós exportamos água, e cara, eu acredito muito nisso, porque nós temos um ambiente, assim, extremamente propício para a produção, porque nós somos um país muito abençoado do ponto de vista climático,
né, regimes de chuva, terrenos, e a gente exporta isso, a gente exporta água. A água que a gente tem abundância, a gente transforma essa água em várias coisas que chegam nos seus destinos, cara. Então, assim, eu não tô me preocupando assim, puta, tração, bombar. Não, o agronegócio está aí, demanda crédito diariamente, só tende a crescer, motor da nossa economia, e pelo contrário, eu espero que a gente tenha mais players como eu, que o Mandorinha só não faz verão, entendeu? É isso. Não, muito legal, parabéns. Quanto vocês estão captando? A gente está captando 4,5, numa rodada pré-séries A. A gente acha que é uma rodada assim, talvez a gente vai morder mais do que a gente consegue mastigar, talvez 4 a 6 já seria séries A. A gente tem um desafio de desenvolvimento tecnológico grande, então o CTO precisa ter um grupo de desenvolvimento mais robusto. A gente não se incomoda, por exemplo, em hoje, fazer isso em 2 tranches, e chamar esse capital contra um cronograma físico-financeiro. Mas existe sim um burn mensal aí, estimado de agora até pelo menos 24 meses, de uns 200 pau, né, e que, obviamente, dá vazão para esses 4,5. Não é uma rodada de diluição com a intenção de 100% de desenvolvimento. A gente acredita muito no que a gente faz, né? O que a gente faz não é uma tese que precisa ser provada. Nós vimos isso em primeira mão, dando crédito, né, dentro de indústrias, né, Syngenta, Cargill, e o que a gente quer fazer agora é simplificar, fazer com que o crédito no agronegócio seja mais fácil. Ele pode até ser um pouco mais caro, porque o mais barato hoje é o crédito rural, mas ele precisa ser mais fácil. O produtor rural ele tem que tomar decisões assim, porque está chovendo e não pode esperar. A gente quer ir de encontro com isso. Cara, eu gosto muito das teses do PagAgro, muito. Acho que assim, você é um especialista, não começou agora, não vai aprender agora, etc. Você tem um mercado gigante, está começando por um nicho específico, ou seja, é muito mais fácil escalar e crescer. E o mercado é absurdamente grande e tende a crescer mais ainda. Sim, sim. Só para finalizar, né? A gente acha que, insumos, né, 150 bi, existem várias cadeias de fornecimento do agronegócio que estão desatendidas. A cadeia de processamento de proteína, onde os confinamentos vêm para os grandes frigoríficos, desatendida. A cadeia de pecuária de leite para Lactalis, para Vigor, desatendida. A cadeia de genética, né, venda de sêmen, de leilões de equinos e bovinos, a cadeia de implementos, né? Você tem os maiores players, né? John Deere, com bancos, e os menores, né? Uma Stara, uma Jacto. Então, assim, o agronegócio como um todo, cara, tem várias cadeias de fornecimento desatendidas, as oportunidades são muito grandes, cara. O que precisa é a gente gastar a sola de sapato, sair da Faria Lima e ir até o campo. Tem que fazer os dois, né, cara? Tem que fazer essa ponte. São poucos que gostam de atravessar essa ponte, mas ela precisa ser feita. Alguém tem que levar a mensagem do campo à Faria Lima e da Faria Lima para o campo, cara. Maravilha. Jonathan, eu queria agradecer novamente pela... eu pessoalmente sempre aprendo cada vez mais quando eu converso. É impressionante como você sabe do negócio e compartilha muito bem. E essa live vai ficar no YouTube da Rust. Eu te mando o arquivo se você quiser subir no YouTube da PagAgro também. Bacana, cara. Eu acho que é muito legal a gente deixar esse tipo de conteúdo à disposição dos investidores interessados de uma maneira geral, para aprenderem, cara. Não, tem que aprender. Na verdade, o nosso grande desafio é educacional, em todos os aspectos, cara. No agro, ambiental, é o grande desafio educacional, porque tem muito estigma. No estigma, a gente tem que quebrar esse estigma, cara. A gente é líder no que a gente faz mundial, e a gente precisa ser mais honroso disso e falar com a boca mais cheia, cara. É isso. Perfeito, perfeito. Eu queria agradecer também aos montes de pessoas que participaram com a gente dessa live, tiveram a paciência de ficarem com a gente até o final. Muito obrigado. Desculpa o meu atraso, foi mal. Acontece.
Jonathan, eu queria te agradecer mais uma vez, desejar boa noite. Valeu. E a gente vai se falando com certeza. A gente vai marcar de novo, falar de investimentos pontuais, onde tem oportunidades. E eu aguardo aí, cara, o link, eu vou compartilhar com a minha rede, vai ser muito bacana. Obrigado aí a todos vocês, cara. Legal. Um grande abraço. Obrigado.